Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela, né? E eu vou apresentar hoje para vocês a minha dissertação de mestrado, que ficou intitulada como Impactos de estressores antropogênicos em girinos de anfíbio, avaliando o efeito do herbicida glifosato e do estresse térmico. Durante o meu mestrado, eu fui orientada pelo professor Mirko Solé e co-orientada pelo Marco Katzenberg. Os estudos paleoclimáticos mostram que as mudanças climáticas elas já fazem parte da história da Terra, resultado principalmente dos ciclos de Milankovitch, né, que resultaram em períodos de aquecimento e de resfriamento, mas que ocorriam numa escala de tempo muito ampla. No entanto, a partir do período pré-industrial, né, com o aumento da queima de combustíveis fósseis e com a alteração no uso e na ocupação do solo, houve um desequilíbrio no sistema climático da Terra, causado principalmente pela intensificação na emissão dos gases de efeito estufa, que resultou num rápido aquecimento. Como consequência disso, aumentos de 0,6 graus Celsius já foram registrados para o século XX, e o IPCC prevê aumentos de até 1,5 graus Celsius até 2100. No entanto, prever esses impactos é um pouco complexo, porque, como a gente sabe, os efeitos das mudanças climáticas eles podem variar entre regiões. Por exemplo, é esperado que em algumas regiões a chuva aumente, enquanto em outras a seca deve aumentar. Além disso, existe uma especificidade nas características biológicas, ecológicas e fisiológicas das espécies, que também faz com que a resposta varie. Então, prever esses impactos pode ser muito complexo. Um dos principais padrões, né, que explica essa diferença no efeito da temperatura é em função da distribuição geográfica e altitudinal das espécies. Vários estudos que já avaliaram o efeito da temperatura nos parâmetros fisiológicos, eles mostram que espécies que evoluíram em locais que são mais variáveis climaticamente, como a região temperada aqui, né, que a gente vê que tem um período de aquecimento e resfriamento, elas são mais aptas a apresentar respostas evolutivas diante do aquecimento global do que as espécies que evoluíram em regiões aqui como a região tropical, né, que varia bem pouco. Além disso, essa resposta das espécies à temperatura pode ser também um sinal de conservadorismo do nicho climático, de forma que quanto maior for o parentesco entre as espécies, menor são as diferenças esperadas ecológicas, fisiológicas e comportamentais. Devido à especificidade, né, nas características fisiológicas, ecológicas dos anfíbios, eles são um dos grupos mais afetados, devem ser mais afetados pela temperatura. Hoje em dia, a gente já sabe que existem mais de 40% das espécies do grupo dentro de alguma categoria de ameaça da IUCN e que milhares de espécies já foram extintas. Muitos estudos eles têm apontado o aquecimento global como uma possível causa desse declínio, afetando, por exemplo, aspectos fenológicos dos anfíbios, a distribuição, o comportamento. Só que a gente percebe que no ambiente natural, a espécie ela não vai estar exposta somente ao aquecimento global. Existe uma série de outros fatores antropogênicos que podem agir em sinergia com isso. Por exemplo, a perda e a fragmentação dos hábitats, doenças emergentes, como a pandemia da quitridiomicose, né, que já afetou diversas espécies, e também a contaminação dos hábitats por agrotóxicos. Por exemplo, é conhecido que muitos contaminantes eles podem se tornar mais tóxicos em temperaturas mais altas. Então, pode ser mais complexo ainda prever os efeitos interativos do que os efeitos isolados. Como eu falei anteriormente, os contaminantes químicos, assim como a temperatura, eles também podem impactar os anfíbios, e isso acontece por dois principais motivos. Primeiro, porque a maioria das espécies desse grupo precisa depositar os seus ovos no ambiente aquático. E segundo, porque essas larvas precisam ficar nesse ambiente até completar a metamorfose. Então, os anfíbios eles podem estar expostos aos contaminantes tanto pelo escoamento superficial, quanto pela pulverização direta de agrotóxicos. Essa exposição ela afeta diversos aspectos das larvas, como, por exemplo, o comportamento, os níveis de atividade, o crescimento, o desenvolvimento.
Então, as larvas de anfíbios, elas são excelentes modelos para estudos, assim como o nosso, que buscam avaliar o impacto de estressores antropogênicos na biodiversidade. Isso acontece por quê? Primeiro, as larvas de anfíbios têm uma capacidade de dispersão altamente limitada. Então, elas ficam restritas aos ambientes na qual o parental desovou. Então, muitas vezes, elas precisam agir como termoconformadoras, se adaptando ali à gama de condições ambientais que pode ser encontrada no ambiente. Dado isso, muitas espécies possuem a capacidade de regular o seu comportamento e as suas funções fisiológicas diante de ambientes estressantes. E isso é chamado de plasticidade fenotípica, que é a capacidade de um genótipo assumir diferentes fenótipos em ambientes estressantes. Uma regra que explica um pouco isso é a regra temperatura-tamanho. Essa regra prediz que coespecíficos criados em temperaturas mais altas tendem a metamorfosear mais cedo, então eles têm uma aceleração no desenvolvimento para encontrar um microclima terrestre que seja favorável para a persistência da população. Enquanto os coespecíficos criados em temperatura mais baixa tendem a metamorfosear mais tarde. No entanto, apesar de a plasticidade fenotípica ser um meio, né, das espécies driblarem ambientes estressantes, ela pode resultar em alguns custos morfológicos e fisiológicos. Por exemplo, a mesma regra que eu expliquei anteriormente, da temperatura-tamanho, ela prediz que mesmo que eles consigam metamorfosear em um tempo menor, eles vão ter um menor comprimento total. E esse menor comprimento ele pode afetar diversos aspectos do fitness dos indivíduos em fases posteriores da vida. Tendo em vista todo esse cenário, o objetivo da minha dissertação é explorar os efeitos do estresse térmico e da exposição a um herbicida em larvas de anfíbios, focando nas respostas letais e subletais dos girinos. Para isso, nós dividimos a minha dissertação em 2 capítulos, sendo o primeiro uma revisão meta-analítica, onde avaliamos o efeito do estresse térmico na sobrevivência e no desenvolvimento de anfíbios do mundo todo, e o capítulo 2 é algo mais específico, onde realizamos experimentos de sobrevivência e crescimento em larvas de um anuro neotropical, que foi do Ana Faber. Então, o meu capítulo 1 ele ficou como título Efeitos da temperatura no desenvolvimento e sobrevivência de larvas de anfíbios, padrões macroecológicos e evolutivos. Para esse capítulo, nós tínhamos como objetivo avaliar como as temperaturas mais altas afetam a sobrevivência e o desenvolvimento dos girinos, então avaliar se existe um padrão geral nesse efeito. Também a gente avaliou o que pode explicar a variação entre efeitos entre estudos. Então, a gente pegou o clima no passado e a latitude na qual a população ocorre para ver se ela podia estar relacionada com a variação no efeito da temperatura. E, por último, avaliamos se essa resposta ela é conservada filogeneticamente ou se ela apresenta labilidade. Para isso, primeiro foi realizada uma busca bibliográfica sistemática durante o mês de junho de 2020, onde fizemos diversas combinações dos termos-chave Larval Development, Amphibians, Temperature, Growth and Survival, usando a base de dados da Web of Science, do Scopus e do Google Scholar. Para inserir esses artigos na nossa base de dados, é preciso que eles seguissem alguns critérios de elegibilidade. Por exemplo, testar o efeito da temperatura no desenvolvimento e na sobrevivência das larvas em laboratório, apresentar pelo menos 2 tratamentos contrastantes, um controle e um tratamento, ou seja, uma temperatura baixa e alta. Manter as temperaturas constantes no experimento e apresentar a média, desvio e N amostral, para a gente calcular o tamanho de efeito. Feita a seleção desses estudos, a gente coletou alguns dados, que foram as coordenadas geográficas, a nomenclatura das espécies, o estágio, se era o estágio larval ou embrionário, a temperatura, controle e tratamento, e a média, o desvio e o N. As variáveis resposta que a gente usou nesse capítulo foram o crescimento, que foi composto por dados tanto de massa quanto de comprimento total,
o tempo de desenvolvimento, composto por dados de embriões e larvas, né, que foi o tempo de eclosão e o tempo até a metamorfose, a taxa de crescimento, que nada mais é do que o crescimento dividido pelo tempo de desenvolvimento, e a sobrevivência. Uma etapa importante de citar aqui é que, na nossa busca, apareceram também estudos fatoriais, que avaliavam, por exemplo, o efeito da temperatura junto com algum contaminante. Só que nesses estudos fatoriais existe também o tratamento em que avalia o efeito isolado. Então, a gente coletou os dados referentes apenas à temperatura e excluiu os dados referentes ao contaminante, porque não era o objetivo, né? A gente queria testar apenas a temperatura. Para avaliar os dados climáticos, a gente baixou eles do site EcoClimate, com resolução de 0,5 graus decimais, através de 3 modelos de circulação global. Como existe bastante variabilidade entre GCMs, a gente preferiu fazer uma média. E para avaliar o tempo no passado profundo e no passado recente, a gente cortou o tempo em 2 fatias. Como foi isso? A gente avaliou o clima entre o Holoceno Médio e o início do período pré-industrial como passado profundo, e o início do período pré-industrial até 1999 como passado recente. Mas que variáveis climáticas que iam representar esse período? Para o clima atual, foi a amplitude térmica no trimestre mais chuvoso. Para o passado recente e profundo, foi a anomalia climática do trimestre mais chuvoso, que é a subtração entre determinada variável, né, climática entre um tempo e outro. A gente também calculou a temperatura máxima do trimestre mais chuvoso para os 3 tempos, para o tempo atual, passado recente e profundo. No entanto, eu realizei uma análise de correlação de Pearson entre essas variáveis antes de testar e vi que a Tmax está totalmente correlacionada com a anomalia climática, então eu usei ela apenas para o clima atual. Para avaliar qual era o tamanho de efeito da temperatura nessas variáveis, primeiro calculamos o D de Corre, depois aplicamos um fator de correção para o viés de pequenas amostras, que no fim resultou no G de Eddy, que calcula a diferença média padronizada corrigida. Nesse sentido, um tamanho de efeito positivo indicaria aumento nas variáveis, né, que testamos, e um tamanho de efeito negativo indicaria redução. Por exemplo, redução no crescimento, na sobrevivência. E a maioria dos estudos que a gente incluiu na nossa meta-análise apresentou mais de uma comparação, seja porque compartilhou a mesma temperatura controle com diversos tratamentos, ou porque a mesma espécie se repetiu em diversos estudos, ou porque vários traits diferentes, por exemplo, a sobrevivência e o crescimento, eram estudados em um mesmo estudo. Tudo isso pode sobreestimar o tamanho amostral e as estimativas de tamanho de efeito e aumentar a chance de erro tipo 1. Então, para lidar com isso, o Shinichi Nakagawa e o Eduardo Santos, em 2012, lançaram uma metodologia que é chamada de meta-análise multinível, que permite incluir mais de um fator aleatório nas análises. Qual que é a diferença disso? É que numa meta-análise normal, a gente teria aqui a heterogeneidade apenas entre estudos. Com a meta-análise multinível, nós temos, além da heterogeneidade entre o estudo 1 e o estudo 2, a heterogeneidade derivada da repetição do efeito em nível de estudo, ou seja, proveniente de diversas comparações resultantes do mesmo estudo, e também a heterogeneidade a nível filogenético. Para testar o viés de publicação, primeiro eu fiz o teste de Escher, que indica para a gente se o gráfico de funil é ou não simétrico. Se ele não for simétrico, a gente faz o teste de Trim and Fill, que vai me dizer quantos estudos são necessários para completar a simetria e como que ficaria a significância do resultado após a inclusão daqueles estudos. Para avaliar a heterogeneidade no tamanho de efeito e ver o efeito da latitude e do clima no passado e do clima atual, a gente usou modelos de meta-regressão filogenética multinível e fizemos o cálculo do pseudo-R².
seguindo Borenstein et al. 2009. Para a parte do sinal filogenético, foi usada a estatística Cade-Blomberg para avaliar se os traços avaliados eles são mais ou menos conservados do que seria esperado, dada a história evolutiva das espécies. E para isso a gente utilizou a árvore filogenética do Jets e Pyron de 2018. Então, os resultados. A nossa busca inicial de artigos, ela resultou em 1.828 estudos, que após serem filtrados por título, resumo e critérios, resultou em 163, e após ser filtrado pelo texto completo, resultou em 38 estudos, que geraram 219 comparações individuais. Aqui são as espécies que foram estudadas por aqueles estudos, são 43 espécies, tanto Anura quanto Caudata, são distribuídas em 17 famílias. Aqui dá para a gente perceber, né, que tem bem menos espécie de Caudata, apenas 7, e Anura tem bastante dados, mas estão voltados, como a gente pode ver no mapa, para a região temperada. Aqui esse mapinha, ele mostra a distribuição dos estudos e quais famílias foram estudadas em cada estudo. Nesse gráfico, nós temos no eixo Y a latitude e no eixo X a densidade de estudos. É possível perceber uma alta densidade aqui na região temperada, né? E poucos estudos realizados na região tropical. Eu acredito que inserir a literatura cinza na nossa nova busca seja uma forma de lidar um pouco com esse viés. Porque a gente sabe que muito foi feito nos últimos anos aqui na região tropical que ainda não conseguiu ser publicado. Então, o próximo passo que eu pretendo fazer é refazer a minha busca, incluindo os dados de teses e dissertações. Sobre o viés de publicação, apenas os dados de sobrevivência foram simétricos, os outros não foram, então realizei o teste para ver quantos estudos eram necessários para completar a simetria. Para a taxa de crescimento foi 1 estudo, para tempo de desenvolvimento foram 3, para o crescimento nenhum. Eu também refiz o cálculo, né, e foi demonstrado que a inclusão desses estudos não altera o resultado. Os nossos dados, eles também mostram que a única variável que foi afetada significativamente pelo aumento da temperatura foi o tempo de desenvolvimento. Nesse gráfico aqui a gente tem o G de Edds, que é a nossa medida de tamanho de efeito no eixo X, os traits no eixo Y, aqui o tamanho de efeito e aqui o intervalo de confiança, que indica para a gente se foi ou não significativo. Se o intervalo cruza a linha do zero, não foi significativo. E a gente pode perceber aqui que a magnitude do efeito da temperatura é bem alta. Então, os nossos dados, eles confirmam os achados de outros estudos, demonstrando que o tempo de desenvolvimento tende a reduzir nas condições de estresse. Então, essa é uma característica bem plástica. E isso foi demonstrado, né, que os nossos dados eram compostos tanto por tempo de eclosão, até pelo tempo até a metamorfose. Mas e aí, né? Como que ocorre esse processo de redução do tempo até a metamorfose fisiologicamente? Bom, para os anfíbios, o principal gatilho impulsionador da metamorfose são os hormônios tireoidianos, que são produzidos pela glândula tireoide. Então, quando um girino está ali se desenvolvendo no ambiente estressante, isso pode ativar o seu eixo neuroendócrino, aumentar a produção dos hormônios do estresse. Esses hormônios vão interagir com os hormônios tireoidianos e, por consequência, também aumentar a sua produção. E isso vai provocar aceleração no desenvolvimento das larvas e, consequentemente, um menor tempo até a metamorfose. No entanto, como eu tinha mencionado no começo, por mais que essa plasticidade seja um meio de escapar de ambientes estressantes, ela pode resultar em custos fisiológicos, como, por exemplo, a redução na sobrevivência dos juvenis a longo prazo, ou impactos no sucesso reprodutivo, por exemplo, no tamanho dos ovos das fêmeas, né? Apesar da gente não encontrar os efeitos da temperatura no crescimento e na sobrevivência, né, efeitos significativos, quando a gente roda as meta-regressões, aparece um resultado bem interessante. Que nesse gráfico eu tenho no eixo Y
o tamanho de efeito, aqui está em log, e aqui os moderadores, a latitude absoluta e a anomalia climática no passado profundo. Para esse gráfico aqui, que é o da sobrevivência, o que a gente pode perceber? Uma tendência de espécies que são da região tropical, com o aumento da temperatura, elas têm uma redução da sua sobrevivência, enquanto espécies que são de latitudes mais altas, ou seja, da região temperada, o aumento da temperatura aumenta a sobrevivência delas, então tem um efeito positivo. Para o crescimento, foi visto o padrão contrário, com um efeito mais negativo em regiões que variam muito e um efeito mais positivo em regiões que variam pouco. Então, esse efeito assimétrico da temperatura entre regiões pode estar relacionado à amplitude da faixa de tolerância térmica dos organismos, que é um resultado da adaptação às temperaturas extremas com as quais eles têm que lidar ao longo da sua evolução. Então, como eu tinha mencionado, espécies que evoluíram em locais que têm uma temperatura que varia muito, elas deveriam ser mais aptas a responder à temperatura do que as espécies que ocorrem em áreas que não variam climaticamente. Então, a gente olhando esse efeito, né, da temperatura no crescimento e vendo que ele está relacionado com o clima lá no Holoceno Médio, a gente pode pensar, nossa, caramba, então os anfíbios eles têm uma evolução de nicho muito lenta, só que a nossa análise de sinal filogenético mostra exatamente o contrário. Mostra que os traços, a maioria deles é lábil em resposta à temperatura, então eles estão respondendo à mudança ambiental e evoluindo. Aqui dá para a gente ver a força do sinal e a significância. Apenas para a sobrevivência que a gente não encontrou um resultado significativo. Então, eles estão evoluindo mais rápido do que seria esperado, dada a história evolutiva das espécies. Mas isso nos leva a uma pergunta. Será que as espécies conseguem se adaptar rápido bastante para acompanhar as mudanças no clima? A gente percebeu, né, que a característica ali do crescimento ela está evoluindo mais lentamente do que a temperatura ambiental. Então, isso diminui o potencial de respostas evolutivas nas espécies. Então, essa é uma questão que tem que ser bastante debatida, né? Porque por mais que a gente ache que a espécie consegue se adaptar, esse tempo de adaptação pode não ser rápido bastante para que ela seja resgatada evolutivamente. Então, concluindo, os nossos dados eles mostram que as espécies tropicais parecem ter a sobrevivência e o crescimento mais afetados do que as espécies temperadas. No entanto, a gente tem um viés amostral brutal para a região temperada. A maioria dos estudos são feitos lá, e os estudos de região tropical são, na maioria, com espécies florestais. Então, como próximo passo, né, é necessário estudar espécies tropicais que ocupam diferentes hábitats. Por exemplo, como será que as espécies que ocupam hábitats savânicos respondem, como o cerrado, né? Ou hábitats xeromórficos, como a caatinga. Então, esse é um próximo passo que precisa ser feito para que a gente tenha previsões mais realistas do que realmente vai acontecer e de como essas espécies respondem. Agora eu vou apresentar para vocês o meu capítulo 2, que ficou intitulado Como o glifosato e o estresse térmico afetam a sobrevivência, desenvolvimento e tolerância térmica em girinos de Boana-Faber. Nesse capítulo, nós tivemos como objetivo avaliar como a exposição a glifosato afeta essas características que eu acabei de citar, como a exposição combinada tanto ao Roundup quanto ao estresse térmico afeta a sobrevivência das larvas, e também estimamos o CL50 para a população, que é a concentração letal para 50% da população. Para isso, primeiro foram feitas coletas no município de Ilhéus, em uma poça que não tem indício de uso de agrotóxico. Ela fica localizada perto de uma matinha aqui, né, mas ela está mais numa área aberta. Então, foram feitas 2 coletas. Uma em outubro de 2020, onde coletamos 4 desovas recém-eclodidas,
e foi utilizada no experimento 1, que é o do CL50, e no 3, que é para avaliar a morfologia. E também coletamos em fevereiro de 2021 para fazer o experimento 2. Ambas as coletas foram 4 desovas em cada um. Feita essa coleta, a gente juntou todos os girinos em um mesmo aquário para dissolver um potencial efeito parental, né, que poderia existir, e criamos eles até atingir o estágio de desenvolvimento 25. Eles foram alimentados com ração para peixes, Alcon Basic, durante todo o experimento. O contaminante que utilizamos para os experimentos foi o glifosato, o Roundup, com 48% de ingrediente ativo. E o controle foi pipetar na água 25 microlitros de água, para ver se aquilo não era um efeito da aplicação mesmo, e sim do glifosato, né? Para a temperatura do tratamento, foi utilizado 32 graus Celsius e para o controle, 25 graus Celsius. Esses 25 graus foram baseados em dados de data logger, que foram acoplados em uma poça onde Boana Faber já foi registrada. Então, a gente fez uma média da temperatura nessa poça. Então, agora vamos aos experimentos. O experimento 1 é o experimento de concentração letal para 50% da população. A gente teve 5 tratamentos, né? As doses do glifosato foram baseadas em estudos recentes que envolvem ecotoxicologia anfíbios. Ele teve duração de 96 horas e teve um delineamento inteiramente randomizado. Então, a gente não escolheu a posição das unidades experimentais. Nós sorteamos. Fizemos 6 réplicas para cada um dos tratamentos, que resultou em 30 unidades experimentais, com 10 girinos em cada. Todos os dias esses aquários eram visitados, a gente retirava e contabilizava o número de indivíduos mortos. No final, sobrou alguns sobreviventes que foram eutanasiados em xilocaína e fixados em formalina. O experimento 2 avaliou o efeito combinado do Roundup e do estresse térmico na sobrevivência. A princípio, esse experimento era para avaliar o efeito subletal desses estressores, mas a temperatura que usamos para simular o estresse, ela provocou um estresse muito agudo nas espécies, então a gente só conseguiu variáveis de sobrevivência. Esse experimento teve uma duração maior, de 14 dias, e utilizamos essa dose de glifosato, que é uma dose subletal, que obtivemos em experimentos pilotos anteriores. Para o controle foi 25 microlitros de água, e para a temperatura tratamento foi 32 graus Celsius e 25. Então, a gente fez todas as combinações possíveis dos 2 níveis, dos 2 fatores, né? Que a temperatura alta, 32, temperatura ambiente, 25. Combinamos todos, gerou 4 tratamentos, com 5 réplicas e 15 girinos em cada unidade experimental. Quando finalizamos o experimento, os sobreviventes também foram eutanasiados em xilocaína e fixados em formalina. Para o experimento 3, que é o último, a gente avaliou apenas o efeito do Roundup nas variáveis das espécies, que foi o crescimento, o CTmax e a morfologia. A mesma dose subletal utilizada no experimento anterior para o glifosato e 25 microlitros de água para o controle. Aqui eu havia feito 5 réplicas para cada um dos tratamentos, mas eu tive um problema com uma das réplicas do controle, fiquei com apenas 4. Foram colocados 10 girinos em cada um dos aquários e esse experimento durou 10 dias. Antes de eutanasiar os girinos sobreviventes, a gente aferiu qual era o CTmax deles. Para isso, foram escolhidos 12 girinos de cada tratamento do experimento 3, aferimos a massa de cada girino antes do CTmax e expusemos a uma taxa de aquecimento constante de 0,25 graus Celsius por minuto. Feito isso, o girino recebia estímulos externos com palito, até que ele não respondesse mais a esses estímulos, que é a temperatura na qual a capacidade de reação cessa. E aí ele teria atingido o seu CTmax. Depois de atingir o CTmax, o indivíduo era colocado em água a temperatura de 25 graus Celsius e deixado em repouso durante 24 horas.
Se o indivíduo não sobrevivesse durante esse tempo, ele não poderia ser considerado na análise. No nosso caso, aconteceu isso com 3 indivíduos de cada tratamento. Também foram feitas fotos, 30 girinos de cada tratamento do experimento 3. Para fazer essas fotos, a gente acoplou uma câmera digital Nikon em um tripé a 30 centímetros de altura, em um aquário, né, que tinha gel de ultrassom, e foram feitas fotos em vista dorsal e lateral. A partir dessas fotos, que foram feitas com uma escala, a gente utilizou o ImageJ para medir o comprimento total do girino, comprimento do corpo, altura do corpo, comprimento da cauda, altura máxima da cauda, altura da musculatura caudal. No entanto, eu fiz um teste de correlação de Pearson e todas essas variáveis estavam correlacionadas com o comprimento total. Então, utilizei apenas isso aqui como proxy do crescimento. Para a parte de morfometria geométrica, eu defini os landmarks com base no artigo do Katzenberger et al. 2014, onde ele trabalhou com Ila versicolor. No entanto, a gente preferiu retirar o ponto 8 devido a diferenças morfológicas que existem entre a espécie que ele trabalhou e a espécie que eu trabalhei. Feitas as fotos, era preciso transformá-las em arquivos .tps. Para isso, eu utilizei o TPS util. E para marcar cada um desses pontinhos, utilizei o TPS dig. As análises estatísticas que eu usei para estimar o LC50 foi uma regressão pelo método Probit no experimento 1. No experimento 2 e 3, eu fiz um teste de Shapiro-Wilk para normalidade e um teste de Bartlett para homocedasticidade, antes de fazer essas duas análises, que são análises paramétricas. Dado que os dados apresentavam normalidade e homocedasticidade, eu conduzi uma nova fatorial para ver o efeito combinado da temperatura e do glifosato, e fiz um teste T para amostras independentes para ver o efeito apenas do glifosato para os dados do experimento 3, que eram os dados de tolerância térmica, crescimento. Todas essas análises foram feitas no RStudio. Para os dados de morfometria geométrica, eu utilizei o MorphoJ para fazer uma análise discriminante. Então, o LC50 para Buona Faber, ele pode ser considerado alto, né, quando comparado a outras espécies que foram expostas ao Roundup. Foi um LC50 de 7,45 miligramas. E aqui a gente percebe, né, que Jones e colaboradores, eles expuseram larvas de rana silvática e bufo americanos, encontraram um LC50 de 2,44 e 2,30. Enquanto o Costa e o Nomura, em 2016, expuseram larvas de um girino de uma espécie neotropical, que é Physalenmus cuvieri, encontraram um LC50 de 2,13. Já o Perkins e colaboradores, em 2000, expôs os girinos de Xenopus leves e encontrou um LC de 9,3. Então, é bastante difícil generalizar o efeito do Roundup entre espécies, porque ele tende a variar muito. E isso pode ser devido à espécie em si, devido à condução do experimento, né, a metodologia experimental, se foi um mesocosmo, se foi um estudo laboratorial, também devido à formulação do Roundup. As diferentes formulações têm diferentes quantidades de ingredientes ativos e surfactantes, então tudo isso pode afetar o resultado. E o Roundup, ele não afetou apenas a sobrevivência das larvas, foi demonstrado também um efeito subletal no crescimento dos girinos. Aqui nesse gráfico, a gente vê no eixo Y o comprimento total e no eixo X os tratamentos. Dá para perceber aqui, né, que o comprimento dos girinos do controle foi bem maior do que do glifosato, com a média de 18 para o controle e 15 milímetros para o Roundup. Também afetou a forma dos girinos, né, que são os dados de morfometria geométrica, onde a gente pode ver que a forma do girino do Roundup varia bem com a forma do controle, e a gente encontrou um efeito significativo na análise discriminante, para ver se tinha diferenças na forma. No entanto, a gente achou
essa parte da forma do girino está um pouco estranha. Então, esse ponto 5 aqui, ele é um dos pontos que tem maior erro do observador. Um próximo passo que queremos fazer é refazer, né, essa marcação dos pontos, ou então, pelo menos verificar se esse ponto aqui está marcado corretamente e refazer essas análises. Então, os girinos, eles têm diversos comportamentos e alterações fisiológicas, né, para responder sobre um ambiente estressante, só que essa aceleração pode ter efeitos diretos no fitness dos indivíduos, por exemplo, afetando a capacidade de fuga dos predadores, a vulnerabilidade a doenças, a seleção sexual, o sucesso reprodutivo, e tudo isso pode afetar a persistência da população a longo prazo. Para os dados do CTMAX, a gente teve um efeito muito curioso e diferente do que a gente esperava. A gente viu que o CTMAX tem uma tendência a ser maior para os indivíduos expostos ao glifosato, mas apenas uma tendência, já que a gente não encontrou um resultado significativo. Alguns estudos que já fizeram esses testes, né, demonstram resultados bem diferentes. Por exemplo, o Patra e colaboradores expôs peixes ao endosulfan e viu que reduzia o CTMAX, enquanto o Katzenberger expôs girino Gila versicolor ao Roundup e mediu o CTMAX e viu que não havia efeito. Então, é necessário que sejam feitos mais estudos com mais espécies, para a gente ver se algumas espécies têm essa tendência a aumentar, outras têm a tendência a diminuir, porque esses estudos foram realizados com outros contaminantes químicos. O Katzenberger utilizou outra formulação do Roundup, né, o que pode mudar o modo de ação do herbicida, e outra subfamília. Uma possível explicação para esse maior CTMAX é que a exposição ao Roundup induz a secreção de proteínas de choque térmico, que fazem com que a CTMAX seja alcançada em temperaturas mais altas. No entanto, a gente teve um N muito baixo para cada tratamento, então é um pouco até perigoso tirar conclusões a respeito desses dados. Então, são necessários que sejam feitos mais testes com N maior e utilizar até mesmo outros tipos de ferramentas para ver fisiologicamente o que ocorre que causa essa maior tolerância nos bichos expostos ao herbicida. Os nossos dados também demonstram que parece haver um efeito aditivo muito forte entre a temperatura e a exposição subletal ao Roundup, né? Na primeira semana logo de exposição, todos os girinos desse tratamento que combinava os efeitos, eles já morreram. Então, isso pode ser em função da menor quantidade de oxigênio dissolvido na água. É conhecido que em temperaturas mais altas, a quantidade de oxigênio ela tende a reduzir, e isso pode aumentar a demanda metabólica dos girinos e gerar um maior estresse oxidativo. Além disso, o estresse que simulamos era de 32 graus Celsius, então ele estava muito próximo à temperatura ótima de Boana-Faber. Para a velocidade de natação, por exemplo, que é de 32, e para o crescimento, a temperatura deve ser ainda mais baixa. Então, a gente pode ter provocado um estresse agudo nesses indivíduos, o que gerou esse aumento na mortalidade. Pode ser muito custoso, né, para os girinos estar em temperaturas muito próximas à temperatura ótima, porque qualquer pico de aquecimento pode aproximar eles do seu CTMAX. Esse estresse que a gente simulou pode ser que ele não seja facilmente encontrado nos ambientes naturais no futuro, porque dos principais efeitos das mudanças climáticas é aumento de eventos extremos, por exemplo, seca em uma região, chuva em outra, picos de aquecimento. Então ainda não existe um consenso se as médias térmicas vão se manter constantes e sempre altas no futuro. Então, concluindo, o Roundup, tanto em doses letais quanto subletais, pode afetar a sobrevivência das larvas de Boana-Faber, também pode reduzir o comprimento dos girinos e causar diferenças na forma, na morfologia, né? E também observamos esse efeito bem interessante, né, de uma tendência de aumento do CTMAX e de que parece haver um efeito aditivo entre o Roundup e a temperatura. Mas esses dois efeitos precisam ser melhor explorados para que a gente tenha
com a melhor ampliação do N, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o Mirko, que desde o primeiro e-mail que eu enviei pedindo orientação, ele sempre foi muito solícito, sempre correu atrás de tudo para a gente fazer esses experimentos, comprou todos os equipamentos necessários e me ajudou muito a desenvolver a minha independência como pesquisadora. Então, meu muito obrigada, Mirko. Também quero agradecer ao meu co-orientador, que já entrou no meu segundo ano do mestrado e que foi assim, essencial para o trabalho ter saído, sabe? Principalmente na parte teórica, na parte dos experimentos. Muito obrigada, Marco. Também quero agradecer a todo o corpo docente do PPG em Ecologia, as técnicas, a IC e a Amabile, ao laboratório, que me acolheu de braços abertos, a CAPES, que me propiciou uma bolsa, que fez com que eu pudesse dedicar exclusivamente à minha pesquisa. Agradeço também a minha família, minha mãe, minha avó, meu avô, minha irmã, meu primo, todo mundo que estava ali fazendo o possível e me apoiando em tudo que era necessário para que a gente pudesse realizar esse sonho, né, de fazer um mestrado. Também agradeço a minha família da Bahia, que é a Fernanda e o Edu, que me acolheram aí desde o primeiro momento aqui. Um agradecimento super especial para a Fernandinha, que me acompanhou em todos os campos, me ajudou muito discutindo sobre o trabalho, então foi muito enriquecedor todas as nossas discussões. Ao meu brother Teco, que acompanhou eu e a Fernanda em todas as coletas de girinos, a minha querida amiga Paula, que foi um presente da Bahia na minha vida, também a gente discutiu muita coisa dos trabalhos juntas, então foi maravilhoso poder ter você como companhia durante esse mestrado. Também agradeço a minha turma do mestrado, ao meu amigo Omar, que me ajudou aí desde antes de entrar no mestrado, meu amigo Danilo, que é uma espécie de mentor para mim, o Yuri, que também me ajudou bastante no início dos experimentos, e especialmente o Renan, que me ajudou pra caramba, assim, com tudo dos experimentos desde o início. Então, meu muito obrigada a todos vocês e a todos que não estão aqui citados. Vocês foram essenciais para a dissertação existir hoje do jeito que ela está. Então, é isso. Obrigada.